Bom dia, professor, doutor Ayrton e colegas. Meu nome é Silvio Bender, sou discente do programa de pós-graduação em Engenharia e Tecnologia Ambiental pela UniOeste e Universidade Federal do Paraná. O artigo em estudo é intitulado Fitorremediação e produção de biomassa a partir de águas residuais de suínos de alto teor para melhoria de geração de biogás, um bioprocesso integrado. Esse artigo tem como autores o professor Dr. Ayrton e outros publicados na revista Bioresource Tecnologia do ano de 2021. Inicialmente, cito dois principais objetivos do artigo, que é investigar a utilização do digestato de suíno por meio de cultura não estéril para crescimento de microalgas com remoção simultânea de nutrientes e produção de biomassa. E dois, avaliar o potencial de produção de biogás a partir de biomassa de algas no contexto da economia circular. O artigo, de forma introdutória, apresenta que, como demanda de carne mundial, houve como solução a criação e operação de concentradas granjas de suínos e alimentação. E com essas granjas ocorreu problemas concentrados também, como alto consumo de água, grande geração de resíduos, alto consumo de alimentos, enfim, grande geração de matéria orgânica e nutrientes. Consequentemente, ocorreu em muitos casos problemas de tratamento de resíduos que causa poluição ambiental e sanitária. Uma das soluções seria a digestão anaeróbica, tecnologia atualmente consolidada que produz valoração dos dejetos, tornando biogás e biofertilizantes, havendo também outras tecnologias existentes. No mais, em relação às alternativas associadas à digestão aeróbica para o tratamento dos dejetos, existem muitas alternativas, no entanto, muitas são caras. Nesse contexto, o tratamento de águas residuais suínas tem exigido reavaliações nos últimos anos, com foco em um modelo de economia circular. Desta forma, os processos baseados em microalgas, fitorremediação, têm recebido considerável atenção devido à remoção simultânea de nutrientes e produção de biomassa comercialmente valiosa, além da geração de bioenergia. Os processos baseados em microalgas, no artigo cita alguns pontos importantes, como já foi falado, a remoção simultânea de nutrientes e produção de biomassa comercialmente valiosa, além de geração de bioenergia. Para as águas residuais de suínos, a fitorremediação é valiosa quando a conversão dos nutrientes dos dejetos de suínos em biomassa pode retornar como substrato ao biodigestor, aumentando a produção de biogás e alcançando uma economia circular nas usinas de biogás. Diferentes espécies de microalgas apresentam bom desempenho, porém a espécie Chlorella sp e Cnidesmus sp apresentam uso potencial devido ao crescimento em alta concentração de nitrogênio. 4. O tratamento à base de microalgas associado à digestão anaeróbica apresenta dificuldades devido a características físico-químicas das águas residuais de suínos, principalmente alta concentração de amônia, alta turbidez e cor, que interferem no crescimento das microalgas. A cor escura do digestato bloqueia a penetração da luz e possivelmente inibe o processo de fotossíntese das microalgas. O nitrogênio amoniacal total, TAN, é a principal forma de nitrogênio no digestato suíno e pode funcionar como um fator de estresse que afeta a fotossíntese, processos fisiológicos das microalgas, interferindo na produção de biomassas. Esse gráfico, resumo, apresenta a granja com 1.000 suínos, o sistema de tratamento dos dejetos com produção de 22,8 metros cúbicos por dia
no biodigestor com lagoa coberta, que produz 157 metros cúbicos de biogás por dia e é encaminhado para a produção de microalgas, como representado na imagem, e o retorno das microalgas tratadas ao biodigestor demonstra um incremento de 32,10% na produção de biogás, conforme o artigo apresentado. Em relação aos materiais e métodos, foi utilizado as cepas microalgas, a cepa chlorella sorokiniana, que foi isolada com 98,8% de identidade de sequência RBCL para C sorokiniana, foi inoculada, inóculo utilizado. O diestato de suíno foi utilizado, o diestato de suíno foi coletado no final de um sistema de tratamento para uma granja comercial de suínos localizado em Videira, em Santa Catarina, Brasil. A fração sobrenadante segue por um biodigestor da lagoa coberta, com tempo de retenção de entre 22 e 25 dias. As amostras foram coletadas após a lagoa coberta e os parâmetros físico-químicos foram caracterizados. As condições experimentais, os experimentos foram conduzidos em escala de laboratório, a alimentação batelada com conteúdo de 10% de inóculo VV com concentração entre 1,2 vezes 107 cl/ml, utilizando fotobioreatores PBR com 1 litro de volume de trabalho. Durante o crescimento das microalgas, aproximadamente 12 ml de amostras líquidas foram coletadas a cada 48 horas para avaliar a produção de biomassa, TAN e outros ingredientes. A análise no sobrenadante da cultura foi realizada. Em relação ao potencial bioquímico de biogás e biometano, os testes foram realizados utilizando biomassa de microalgas colhida após 10 dias, cultivadas nas melhores condições obtidas de delineamento experimental, considerando critério de maior produtividade de biomassa, utilizando digestato suíno como meio de cultivo, em reatores de 12 litros em condições experimentais. Em relação aos materiais e métodos ainda, o cenário para avaliação do uso da biomassa de microalgas em biodigestores, foram simulados 3 cenários para avaliar o potencial. Foram simulados 3 cenários para avaliar o potencial de produção de biogás de uma granja de suíno, incluindo o cultivo de microalgas no processo. Primeiro cenário, monodigestão de dejetos de suíno. Nesse cenário, os dejetos suínos são conduzidos para um biodigestor de lagoa coberta. Segundo cenário, monodigestão de microalgas. O digestato produzido durante a monodigestão aeróbica de dejetos suínos foi utilizado para o cultivo de microalgas. O volume de biomassa de microalgas produzido foi multiplicado pelo BPM da microalga obtida nesse estudo. No cenário 3, a codigestão de dejetos suínos e biomassa de microalgas, calculou-se a mistura dos 2 substratos em um único processo para aumentar a produção de biogás, considerando os resultados do cenário 1 e 2. Foi calculado o potencial elétrico de potência, assumindo que 1 metro cúbico de biogás com 60% de CH4, equivalente a 2 kWh de energia. Meio de cultivo do digestato. A plasticidade das microalgas na adaptação das diferentes proporções molares de nutrientes pode contribuir para o sucesso do uso do digestato como meio de cultura para a produção de biomassa com remoção simultânea de N e P na fração líquida. 3. Efeito pH e concentração P do TAN foi estudado.
20. Na tabela 1, apresenta as respostas de produtividade de biomassa, remoção do TAN, amônio livre, a fósforo solúvel, taxa de assimilação, N e P, e diferentes condições. Próximo. A tabela 2 apresenta a resposta de produtividade de biomassa, remoção TAN, amônio livre, fósforo, taxa de assimilação, NP, e para experimentos complementares. Próximo. A figura 1, crescimento da microalga soroquiniana é representada e demonstra a forma de crescimento. A figura 2, rendimento cumulativo de metano usado na biomassa e a digestão do suíno. Próximo. Na tabela 3, o cenário 1 compreende a modo de gestão de DGE de suíno em sistema de leitão desmame. Em contraste com o cenário 2, mostra a modo de gestão de biomassa, microalga, e o cenário 3 oferece a integração dos dois substratos num único processo para aumentar a produção de biogás. E como conclusão, o cultivo de microalgas utilizando DGE de suínos é uma possibilidade estimulante, porque as microalgas foram capazes de tolerar até 1.300 mg por litro de TAN em pH neutro 7 a 7,5, obtendo alta produtividade de biomassa entre 198 mg litro dia e remoção simultânea de fósforo superior a 90%. O crescimento da biomassa no digestato suíno apresentou elevado teor de proteína, 59,5%, devido à alta concentração de nitrogênio. A condição de biomassa de microalgas e dejetos suínos pode resultar em um incremento de até 32,1% na produção de biogás. Esta é uma abordagem atrativa para melhorar a geração de energia, inserido o conceito de economia circular no cenário atual do agronegócio. Fico à disposição. Obrigado. Tranquilo.